de Medicina da Universidade de Brasília, agradecemos aos candidatos pelo aceite ao convite para a realização deste debate. O debate versará sobre o tema Propostas para a Saúde no Distrito Federal e será transmitido via internet pelos seguintes endereços eletrônicos: www.livestream.com/nesp_UNV, NESP, Núcleo de Estudos em Saúde Pública. Para conhecimento dos internautas, informamos que o debate se realiza aqui no auditório da Fundação Oswaldo Cruz, no campus Darcy Ribeiro, na Universidade de Brasília. Para fazerem perguntas aos candidatos, foram convidados especialistas na área de saúde e os representantes dos centros acadêmicos da saúde do Distrito Federal. Na última quarta-feira, dia 17, às 10 horas, na direção da Faculdade de Ciências da Saúde da Universidade de Brasília, na presença de estudantes, professores e representantes dos partidos políticos, foi realizado o sorteio para o assento à mesa para cada um dos candidatos. A ordem de 1 a 6 ficou conforme a disposição a seguir. Na cadeira 1, o candidato Luiz Pittman, do PSDB. Na cadeira 2, a candidata Persima Rara, do PCO. Na cadeira 3, o candidato Jofran Frejá, do PL. Na cadeira 4, o candidato Rodrigo Hollenberg, do PSB. Na cadeira 5, o candidato Agnello Queiroz, do PT. E na cadeira 6, o candidato Toninho, do PSOL. O direito de resposta se dará mediante a manifestação de injúria, calúnia ou difamação entre os candidatos. Temos aqui presentes os advogados Fábio Maza, Roberta Campos e Sandra Mara Campos Alves, coordenados pela professora doutora Maria Célia Del Duque, coordenadora da Unidade de Direito Sanitário do Núcleo de Estudos em Saúde Pública da UNB e pesquisadora da Fiocruz, a quem desde já agradecemos. Os temas escolhidos para o debate são modelo de atenção à saúde, recursos humanos, financiamento, participação social, gestão e educação em saúde e políticas de inequidade. Não será permitida a manifestação da plenária a nenhum dos partidos. Faremos agora a leitura das regras do debate. Em primeiro lugar, teremos um bloco de apresentação, no qual os candidatos terão 2 minutos para apresentarem as suas propostas para a saúde do Distrito Federal em ordem de sorteio. Em seguida, teremos o segundo bloco de perguntas feitas pelos especialistas convidados. Os especialistas em saúde pública farão perguntas aos candidatos ao governo do Distrito Federal. Cada especialista terá 1 minuto para realizar a pergunta. O candidato sorteado terá 2 minutos para a resposta. O outro candidato sorteado terá 1 minuto para fazer os comentários e o primeiro candidato que respondeu terá mais 1 minuto para a réplica.
O terceiro bloco de perguntas terá a participação dos representantes dos centros acadêmicos, que farão perguntas aos candidatos ao governo do Distrito Federal. Cada representante terá 1 minuto para realizar a pergunta. O candidato sorteado terá 2 minutos para a resposta. Outro candidato sorteado terá 1 minuto para fazer os comentários e o candidato que responde terá mais 1 minuto para a réplica. Finalmente, o quarto bloco será reservado para as considerações finais dos candidatos, sendo reservado para cada um 1 minuto e meio para fazerem suas considerações em ordem de sorteio. Informamos que entre o segundo e terceiro blocos serão concedidos 3 minutos de intervalo para os candidatos. Não comparecerão ao debate os candidatos Luiz Pittman, que não justificou sua ausência, e o candidato Rodrigo Hollenberg, cuja carta de justificativa faremos a leitura agora. Caros professores, alunos e servidores, dirijo-me a vocês para justificar minha ausência neste debate com os candidatos a governador do Distrito Federal. Infelizmente, o convite só chegou a nós no dia 16 de setembro, apenas 3 dias antes da realização do evento. Embora considere imprescindível o diálogo com a comunidade acadêmica, e especialmente sobre o tema saúde, já tinha confirmado presença em encontros com outros segmentos da sociedade, agendados com grande antecedência. Não poderia desmarcar essas atividades em cima da hora. Tenho feito uma campanha baseada no diálogo com toda a sociedade de Brasília. Por isso, participei de todos os debates para os quais fui convidado. Pela primeira vez, e em função de um problema alheio à minha vontade, não participo de um debate. Coloco-me à disposição dos alunos, professores e servidores da Faculdade de Ciências da Saúde para discutir nossas propostas em outros eventos. Todos sabem a importância que dou ao diálogo com a comunidade da UNB. Na terça-feira, dia 16, participei de roda de conversa com os alunos do Teatro de Arena. Foi um momento rico em que pudemos conversar sobre soluções para vários problemas de Brasília. Já estive em debate promovido por centros acadêmicos no Dois Candangos e no dia 24 participarei do debate promovido pelo Diretório Central de Estudantes. Estamos fazendo uma campanha baseada no debate de ideias. Construímos um programa de governo junto com a sociedade e por isso estamos seguros de que temos as melhores propostas para mudar Brasília. Lamento não poder participar deste debate. Um abraço, Rodrigo Hollenberg. Vamos então dar início ao debate, sorteando a ordem de apresentação dos candidatos. O candidato João Frejão, o senhor tem 2 minutos a partir de agora para a sua apresentação. Boa noite a todos. Candidato Agnello, candidato Toninho, candidato Percy, senhoras e senhores da Universidade de Brasília. Eu tenho muito prazer em estar aqui discutindo essa questão da saúde. A importância que isso tem para a nossa cidade e tem uma estrutura de saúde muito bem organizada e eu espero que esse debate seja um debate de contribuição entre pessoas que podem trazer algum subsídio para que a saúde do Distrito Federal melhore. Já tivemos um sistema de referência muito importante, nós tivemos alguma queda na sequência de alguns governos, e nós estamos aqui na expectativa de, apresentando-nos a vocês com o trabalho que foi feito, poder ter a possibilidade de que vocês analisem a possibilidade de ter um pouco o voto, para que nós possamos, não só na saúde, mas em outras áreas, oferecer a nossa experiência, o nosso conhecimento, a nossa capacidade de trabalho, para que Brasília volte a ter um sistema de saúde eficiente, competente, bom, para que a população possa ser respeitada e satisfeita nas suas necessidades básicas. Se assim eu puder fazer, e se assim eu puder receber daqueles que estão me ouvindo, daqueles que estão presentes, o apoio, seguramente eu me comprometo a não decepcioná-los, como não o fiz quando fui secretário de saúde por algumas vezes. Muito obrigado. Sorteado o candidato Rodrigo Hollenberg, então, está ausente do debate. Em seguida, Toninho do PSOL. Candidato, o senhor tem 2 minutos a partir de agora. Uma boa noite a todas, uma boa noite a todos os presentes nesse debate.
professores, alunos, especialistas da área. É muito importante que nós possamos aprofundar aqui as distintas visões e concepções sobre a organização dos serviços de saúde na capital da República. É importante registrar, e isso vai fazer muito bem ao nosso debate, que aqui tem concepções distintas, diferenciadas e mesmo antagônicas sobre a organização e funcionamento de um modelo público de saúde. Importante registrar, e isso é para o debate, um fato. Quando o Dr. Frejá assumiu a Secretaria de Saúde no governo Roriz, em 1999, uma das primeiras medidas do Dr. Frejá foi a demissão sumária das equipes do programa Saúde em Casa. Nós nunca tivemos a oportunidade de debater o porquê isso foi feito. Então, durante o transcorrer do nosso debate, nós vamos poder aprofundar esse aspecto com o Dr. Geofran Frejá. Qual a sua concepção, por exemplo, sobre o programa Saúde em Casa, com equipes de profissionais da saúde atendendo com dignidade ao nosso povo e à nossa população, e com isso, Dr. Frejá, esvaziando os nossos hospitais para que eles possam cumprir a sua missão dentro do Sistema Único de Saúde. Então vai ser um momento importante. E o outro, nesses 9 segundos, é ver com o Dr. Agnello por que a saúde não funciona na atualidade no Distrito Federal. Candidato, o senhor tempo acabou. Eu gostaria de pedir à plateia, que foi combinado entre as regras do debate, que seria evitada a manifestação da plateia durante a exposição dos candidatos, anteriormente ou posteriormente, para não termos atraso na condução do processo de trabalho. Então, nós agradecemos e vamos continuar interromper o debate para fazer esses tipos de comentários e pedidos sempre que forem necessários. Desde já, muito obrigada. Agora, o candidato Agnello Queiroz tem 2 minutos para a sua apresentação. Boa noite a todos, boa noite a todos. Cumprimentar os candidatos, os organizadores, estudantes, nossos professores, todos os nossos companheiros da área de saúde que estão aqui, da Universidade de Brasília, e também de fora da universidade. Acho que tem interesse nesse tema que é tão relevante. Talvez hoje, seguramente, o principal tema da nossa cidade. Quero dizer que, quando eu recebi o governo em 2011, a saúde pública estava absolutamente destruída. Tive que decretar estado de emergência. Isso fruto de um governo que se esvaiu, né, que se acabou e abandonou a saúde pública completamente, colocando pessoas que não têm conhecimento nenhum sobre saúde pública para dirigir a saúde. E quando eu cheguei, o centro cirúrgico do hospital de Ceilândia estava fechado, contaminação de piolho de pombo. No Gama chovia dentro do centro cirúrgico. E por aí afora. Situação dramática. Ponto-socorro do Hospital de Planaltina, não tinha nem como fazer reforma. Tinha que fechar e fazer outro, e eu fiz isso. Botei para fechar na crise daquela e fizemos outro em 4 meses e meio. Um ponto-socorro maior que o que existia lá. Já tinha... foi feito quando a cidade tinha 20 mil habitantes. E por aí afora. E toda a política era centrada em hospitais. Tinha só 10% de atenção primária. Nós mudamos isso. Hoje nós estamos com 65% de atenção primária. Quero dizer que nós temos uma rede de urgência e emergência com já 6 UPAs, e investimento grande nos hospitais em recursos humanos. Contratei 15.500 profissionais da área de saúde. E estamos mudando a saúde pública do Distrito Federal, que nós vamos Candidato, o seu discutir. tempo acabou. Muito obrigada. Vamos fazer. Muito obrigada pela minha intervenção. Agora vamos ouvir a candidata Felice Marrara, que tem 2 minutos a partir de agora, por gentileza. Olá, boa noite a todos aqui presentes. Eu queria agradecer a possibilidade de estar aqui, a oportunidade. Repetir que são poucas as oportunidades que a minha candidatura e o meu partido têm de participar de debates, e por isso a gente faz questão
de participar de todos aqueles aos quais a gente é convidado. E eu queria começar concordando com o Toninho, que aqui, de fato, temos várias posições que são concepções diferentes do ponto de vista do que precisa ser o sistema de saúde e, principalmente, o sistema de saúde público. E dizer que a nossa candidatura, o Partido da Causa Operária, tem um programa e que prevê, como maneira unificada para o sistema de saúde, a sua estatização. A estatização da saúde como um princípio fundamental para garantir a universalização e o atendimento da saúde e acabar com toda a máfia e o controle do sistema privado sobre o sistema de saúde e o cartel que hoje ocupa o espaço desse sistema, transformando a saúde como, de fato, ela tem que ser um direito de toda a população e não um instrumento de consumo, comércio ou mercado que tem explorado muito esse setor e que, do nosso ponto de vista, precisa ser público, gratuito e de qualidade. Após as apresentações dos candidatos, vamos então ao primeiro bloco de perguntas elaboradas pelos especialistas convidados. Os temas abordados serão modelo de atenção à saúde, recursos humanos, financiamento, participação social, gestão e educação em saúde e políticas de inequidade. Para perguntar sobre o tema modelo de atenção à saúde, convido a professora doutora Maria Fátima de Souza, vice-presidente da Associação Brasileira de Saúde Coletiva, Abrasco, e diretora da Faculdade de Ciências da Saúde da Universidade de Brasília. Enquanto isso, vamos ao sorteio do candidato para quem a pergunta da professora Fátima será dirigida. Luiz Pittman, que não se encontra à mesa do debate. Agora vamos sortear o candidato que fará o comentário, mas que não teria o comentário. No entanto, a professora Fátima faz a pergunta, nós não teremos o sorteio do comentarista. A pergunta da professora Fátima será encaminhada ao partido e ao candidato Luiz Pittman. Professora Fátima, por gentileza, a senhora tem 1 minuto a partir de agora. Candidato Luiz Pittman. Professora Fátima, seu tempo está correndo. Nossos estudantes ficaram muito tristes com a sua ausência. De qualquer sorte, sempre os governos, diferentes governos, de matrizes ideológicas, as mais diversas, apontam que não se constrói no Distrito Federal uma rede de atenção à saúde integrada, porque os municípios da região do entorno têm sido o problema. Imagino que o próximo governador, se o senhor for candidato a governador, o que é que o senhor vai fazer com o senhor Luiz Pittman para implementar uma organização de modelo de atenção à saúde, considerando, inclusive, os municípios da Seu tempo acabou, professora Fátima, muito obrigada. Para perguntar sobre o tema recursos humanos, convido o professor doutor Paulo César de Jesus, diretor da Faculdade de Medicina da Universidade de Brasília. Vamos ao sorteio do candidato, para quem a pergunta será dirigida. Jofran Frechard responde à pergunta do professor Paulo César. E a pergunta será comentada pela candidata Percy Mahara. Professor Paulo, o senhor tem 1 minuto para fazer sua pergunta ao candidato Jofran Frechard. Boa noite a todos. Gostaria de agradecer a presença de todos os candidatos essa noite, em nome da Universidade de Brasília. A necessidade de formação qualificada de pessoal na área da saúde ela é crescente. Então é necessária a criação de estrutura física e de servidores, de pessoal adequado para isso. Mas não é só isso, porque a minha pergunta vai estar voltada para a formação de recursos humanos. Nós aqui na Universidade de Brasília, juntamente com a Faculdade de Ciências da Saúde, já estamos trabalhando há quase 10 anos no que nós chamamos de Sistema de Saúde Escola, que vai criar estruturas físicas adequadas, não só à assistência, mas também ao ensino. Inclusive, há uma área lá na região do Paraná para criar um polo, um centro de atendimento e integração social. Acreditamos que seja necessário a criação de unidades básicas de saúde adequadas para o ensino. Se for eleito candidato, como é que o senhor vê isso e qual o apoio que o senhor dará
a essa territorialização e a essa formação pessoal. Muito obrigado. Candidato Jofra Frejá, o senhor tem 2 minutos para responder a pergunta do professor Paulo. Agradeço a sua pergunta. E depois de ter criado todo um sistema de saúde no Distrito Federal, baseado na hierarquização, regionalização e universalização do atendimento, nós caminhamos, então, para a formação das pessoas que iam trabalhar na saúde. Com esse objetivo, depois de muita dificuldade, nós conseguimos criar a Faculdade de Medicina do Distrito Federal, a ESCS, exatamente com o objetivo de formar jovens que estivessem realmente envolvidos com a comunidade. A partir do 1º ano, eles estariam nos centros de saúde, no programa Saúde da Família, acompanhando os pacientes, tendo relação permanente com o entendimento de saber como é que essas pessoas viviam, o que comiam, como é que se dedicavam, se procuravam os centros, etc. Fizemos a escola que ela foi exitosa. Está aí como uma das boas escolas de medicina do país. Deixamos pronto, com a ajuda de pessoas, inclusive, que saíram daqui da universidade, o programa de saúde, o programa de formação de enfermeiros, ou seja, a faculdade de enfermagem, que acabou sendo em outra gestão inaugurada. E a faculdade de enfermagem também está formando esse pessoal. Durante muito tempo, eu lutei para que se criasse a universidade temática, ou seja, com vários outros cursos de medicina, para fazer uma universidade do Distrito Federal no tema saúde, porque nós temos uma estrutura compatível para isso. Não consegui que isso fosse dado sequência. E uma das questões que está no nosso plano de trabalho é exatamente criar a universidade temática na área da saúde, que depois pode ser estendida para que possamos incluir outros cursos, como fisioterapia, nutrição e tantos outros quanto sejam necessários, de acordo com a necessidade do setor. A Secretaria de Saúde tem condições de fazer isso. Muito obrigado. Muito obrigada, seu tempo acabou. Para perguntar sobre o tema financiamento, convido o médico Renilson Reis. Desculpe, falha da moderadora. A candidata Percy Mahara, a senhora tem 1 minuto para fazer os comentários, me perdoem, a resposta do candidato Jofra Frejá. Obrigada, plateia. Eu acho que o Toninho ia ficar satisfeito de comentar essa pergunta, porque ele já iniciou falando que gostaria de questionar aqui o Frejá diante da questão de recursos humanos na área da saúde. Infelizmente, ele não aproveitou o tempo dele já para dar alguma explicação aqui para a plateia, inclusive porque o questionamento diz muito respeito ao, inclusive, o que pode ser praticado no próximo período, caso a ameaça do governo Arruda ou o governo Frejá se consolide no próximo período. A senhora já acabou, candidata? Candidato Jofra Frejá, o senhor tem mais 1 minuto para a réplica. Eu aceito a provocação, porque minha vida toda foi aceitar esse tipo de provocação. Na verdade, quando o Toninho falou sobre essa questão, ele está inteiramente enganado. Quem extinguiu o programa Saúde em Casa, que era o nome fantasia, o programa era Programa Saúde da Família, foi o governador antes de eu assumir a Secretaria de Saúde. Eu voltei ao programa Saúde da Família, que era o nome oficial do Ministério da Saúde. Temos espaço para criar as várias equipes para trabalharem e fomos recuperando aos poucos e acabando com o aluguel de casas, de quase 200 casas, se pagava R$200 mil por mês em casas alugadas para colocar o programa Saúde em Casa, e nós colocamos novos profissionais dentro do programa Saúde da Família, que teve um resultado excelente. Ele não foi completamente exitoso porque acabou tendo dificuldade de recursos humanos, mas que ele deu uma resposta positiva, sim, deu resposta positiva e está aí o resultado. A mortalidade infantil caiu. Obrigada, candidato, seu tempo acabou. Para perguntar sobre o tema, agora sim, Renilson Reis, mestre em Administração de Saúde e ex-secretário de Assistência à Saúde do Ministério da Saúde, ex-secretário adjunto do Estado de São Paulo na área da saúde e atual superintendente executivo do Hospital da Criança de Brasília. Ele vai perguntar ao candidato Agnello Queiroz sobre o tema financiamento. E a pergunta será comentada pelo candidato Jofra Frejá.
Agnello tem 2 minutos, em seguida, ao 1 minuto do Dr. Renilson Reis. Para o candidato Agnello. Como já foi rapidamente comentado, a saúde no Brasil, não é especificidade do Distrito Federal, tem uma avaliação negativa. Por outro lado, a gente sabe que o sistema de saúde é subfinanciado. A participação do setor público no Brasil hoje é pouco mais de 40%, e os países que têm sistema universal têm uma participação superior a 70%. Então a pergunta é o seguinte: falta dinheiro na saúde no Distrito Federal? Se sim, o que é que o senhor fará para ter mais dinheiro na saúde? Se a resposta for não, então o que é que acarreta essa má avaliação? Muito obrigada, doutor Renilson. Candidato Agnello, o senhor tem 2 minutos para responder a pergunta do doutor Renilson Reis. Isso é uma boa pergunta. Primeiro que posso dizer que quando se tem vontade política e é prioridade, os recursos da saúde, eles são recursos substanciais. Eu posso dizer isso porque hoje eu estou investindo na saúde, nesse período, o dobro, por exemplo, o dobro do investimento. Nosso orçamento chega a 5,7 bilhões, e na época do Dr. Feijó era 2 bilhões e pouco. Isso mostra que a saúde é cara e sempre vai precisar de mais recursos. Quisera, se eu pudesse botar muito mais ainda, para andar com mais velocidade, mas o mais importante é a reestruturação de uma política justa de saúde, que é a atenção primária. Aqui chegar em torno de 70% da atenção primária, que é a nossa meta, falta pouco mais de 100 equipes. É ter uma rede de urgência e emergência que possa atender perto da casa das pessoas os casos de menor gravidade, evitando que vá para o pronto-socorro e dando também uma cobertura à atenção primária à saúde, uma retaguarda importante. E ter um sistema terciário também, porque nós somos uma metrópole, a 4ª em população do Brasil, e precisa de ter atenção também especializada. E os filhos dos trabalhadores, os trabalhadores precisar fazer um transplante de coração, poder fazer o transplante de coração. Se precisar seu filho ser atendido em um hospital de excelência, como o Hospital da Criança, ele tem o direito de ser atendido de forma gratuita, boa qualidade. Então, é preciso ter, de fato, essa rede, né, que possa atender toda a extensão, independente do grau de complexidade que as pessoas precisam. Nós estamos perto de chegar a isso. Eu, com mais 6 UPAs no próximo mandato, eu organizo esse sistema de saúde e ele vai funcionar com os recursos que eu tenho hoje. Eu realmente estou impressionado, porque se com 7 bilhões, aliás, com 2 bilhões, eu criei os centros de saúde todos, o Hospital de Ceilândia, o Hospital do Abacarã, o Hemocentro, o Hospital de Apoio, o Hospital do Paranoá, transformei o posto do Inhampes do Guará em hospital, fiz a faculdade de medicina, além dos postos rurais, com 2 bilhões, e o que o Agnello fez com 7 bilhões? É realmente estranho, porque com esse recurso, se eu tivesse 7 bilhões, e além do mais, é o seguinte: na minha época não existia o fundo constitucional não, para o Distrito Federal. Ele veio surgir depois de mim, por isso é que havia pouco recurso do CDF. Agora tem um fundo constitucional que separa uma grande parcela para que o Distrito Federal seja mais bem aclarado por dinheiro. Muito obrigada, candidato. Candidato Agnello, o senhor tem mais 1 minuto para a réplica. Não, o secretário Feijó, ele precisou de 4 mandatos e não conseguiu resolver o problema da saúde. Eu preciso só de 2 e mais. O candidato Feijó não tinha 2 bilhões para construir isso que você falou. Isso foi ainda na época da ditadura, que foi feito esses investimentos na estrutura, na infraestrutura. Você tinha 2 bilhões no último mandato seu. E aí não fez nada mesmo. Nada, não tem nenhuma construção. Agora eu vou dizer o que eu fiz. Eu fiz 9 clínicas da família, 6 UPAs, fiz os investimentos que nós fizemos em 30 centros de saúde foram reformados, que foram construídos na sua época, reformei tudo agora, estava tudo já apodrecido. Fiz
a investimento na área de emergência desses hospitais todos, investimento no hospital de base, em todos os hospitais da rede, contratei 15 mil servidores, a rede da mulher, a rede da visão, os setores que tem para esses serviços hoje. Por isso nós somos recordistas hoje, né? Tem uma atenção primária maior. Candidato, acabou o seu tempo, muito obrigada. Eu gostaria de interromper o debate para, mais uma vez, solicitar a colaboração da plateia. Foi acordado entre os partidos que não teríamos manifestações agressivas durante o debate. Muito obrigada pela atenção e colaboração de todos. Para perguntar sobre o tema participação social, convido o médico Marcos Franco, professor do Departamento de Saúde Coletiva da Universidade de Brasília. O sorteio do candidato para a sua pergunta dirige-se para a senhora Percy Mahara. Para os comentários, o candidato Agnello Queiroz. Professor Marcos, o senhor tem 1 minuto para fazer sua pergunta à candidata Percy Mahara. Boa noite. Boa noite, candidata. Eu queria fazer uma pequena recordação da Constituição brasileira. No artigo 1º da Constituição está explícito que todo poder emana do povo. O poder deve ser exercido indiretamente em cargos como, por exemplo, a que a senhora está se candidatando, ou diretamente. Então, o povo pode participar diretamente nos termos da Constituição e nos termos da saúde. O artigo 198, inciso 3º, fala da participação da comunidade. Que regulamentação desse inciso está a Lei 8.142, que determina a necessidade de se fazer conferências de saúde para elaborar o plano de saúde e depois viabilizar os conselhos de saúde em todos os níveis. Como é que a senhora pensa em qualificar esta participação da comunidade? Muito obrigada, doutor Márcio. Candidata Percy Mahara, Candidata Percy Mahara, a senhora tem 2 minutos para responder a pergunta do professor Marcos. Eu acho que a pergunta é bom que ela tenha vindo para mim, porque nós somos justamente o partido e a organização que tem um programa que defende, em última instância, a participação popular. O Partido da Causa Operária entende que é só através da democracia direta e da ampla participação popular é que as verdadeiras necessidades e interesses do povo serão atendidos, seja por que setor da sociedade que a gente esteja tratando, no caso da saúde, inclusive. Então, a gente defende e acredita, como ponto central do nosso programa, que tudo precisa ser decidido através de conselhos populares. Assim como a gente defende a estatização da saúde, a gente entende que o serviço de saúde deveria estar submetido a conselhos populares que teriam poder de decisão, de veto e de controle sobre o sistema de saúde. Nesse sentido, os conselhos de saúde que já existem hoje, as conferências de saúde, eu tive já a possibilidade de participar de algumas delas, inclusive de perceber e de poder avaliar que grande parte das decisões que saem das conferências de saúde, elas ficam em letra morta, seja por dificuldade dos conselhos de saúde de garantirem essa execução, seja pela falta de iniciativa do próprio Estado de tomar frente a essas discussões. O exemplo que eu dou, e aproveito para apresentar a defesa do Partido da Causa Operária e do coletivo de mulheres do partido, é o problema da legalização do aborto, que nos conselhos, nas conferências em geral, tanto de saúde quanto de mulheres, elas saem aprovadas dessas conferências e na prática não existe nenhuma execução concreta disso. Uma das razões fundamentais disso é justamente a falta de poder e de controle dos conselhos de saúde diante do sistema. Candidata Agnello Queiroz, o senhor tem 1 minuto para fazer os comentários à resposta da candidata Percy Mahara. Eu acho que nós avançamos muito nessa área de participação social na saúde, desde a 8ª conferência, os conselhos, a conferência de saúde é uma conquista, seja aqui ou nacional, ajuda de fato a elaborar a política pública de saúde. Se nós avançamos e temos hoje um sistema único de saúde, foi fruto da participação popular. Não foi proposta de governo, foi proposta do povo brasileiro, das organizações, das entidades, dos profissionais de saúde, que fizeram uma grande luta para ter esse conselho. E hoje esse modelo é copiado inclusive para outras áreas da ciência social e de tantas outras áreas que é o modelo da participação.
Mas acho que, além disso, nós temos que qualificar. Aqui, por exemplo, não passa nada, não tem política nenhuma medida se não passar pelo Conselho de Saúde do Distrito Federal. É participação efetiva, deliberativa. Mas acho que tem que avançar mais. Eu concordo, tem que avançar muito mais ainda, porque os inimigos da saúde Muito obrigada, candidata. ainda resistem a ampliar. Candidata Persima Hara, a senhora tem mais 1 minuto para a sua réplica. É uma pena que, apesar da participação efetiva apresentada pelo governador Aguinaldo, a saúde não tenha se desenvolvido e avançado como seria necessário, né? Eu queria dar um exemplo. Eu sou de Planaltina e um fato que aconteceu que tornou-se um escândalo na cidade nessa semana, que foi um filho de uma senhora que estava esperando atendimento, ficou cerca de 6 horas esperando atendimento no Hospital Regional de Planaltina. E, diante do desespero por ver sua mãe em situação absolutamente precária, aguardando atendimento, ele foi questionar, desesperado, a falta de atendimento. E, diante daquela situação, a única atitude de quem estava lá foi chamar a polícia para repreender e levar fora a pessoa que estava... Candidata, muito obrigada. Seu tempo acabou. Para perguntar sobre o tema Gestão e Educação em Saúde, convido o professor Murat Ibrahim Pelaciano, médico, professor do Departamento de Saúde Coletiva da Universidade de Brasília, atualmente cedido para o governo do Distrito Federal, para estruturar a FUNAB, responsável pela criação de uma universidade pública para o Distrito Federal e entorno. Ele fará a pergunta para o candidato Rodrigo Hollenberg, que não está presente. Por favor, professor Murat, o senhor tem 1 minuto para elaborar sua questão, que será encaminhada ao candidato Rodrigo Hollenberg. A questão é a relação entre gestão e educação na saúde. Não é uma relação simples, vou explicar. A prática do profissional de saúde que vem sendo captado pelos gestores para trabalhar, seja em serviço público, seja em serviço privado, tem sido objeto de reclamação generalizada. Essa prática agrava vários problemas de gestão, como o controle dos custos assistenciais e o uso e incorporação da crítica tecnologia, entre outros. Essa conduta profissional tem sido atribuída à formação profissional e resulta de currículos completamente fora do contexto de trabalho, bem como de professores que não conseguem prepará-los para o desenvolvimento dos serviços e do SUS. Lembro que os serviços de saúde, que no mundo resolveram suas crises, resolveram antes a equação da integração do ensino com o serviço de saúde, que é o que está emperrado no Brasil ainda. Pergunto, como promover mais em Brasília a integração dos serviços de saúde com os cursos de saúde aqui no Distrito Federal, aproximando o mundo da educação com o mundo do trabalho, a fim de formar profissionais melhores para atuar na lógica pretendida do sistema de Encaminharemos a saúde? pergunta do professor Murat, o candidato ausente. Muito obrigada, professor Murat. Para perguntar sobre o tema Políticas de Iniquidades, convido a doutora Ana Maria Costa, professora da Escola Superior de Ciências da Saúde do Distrito Federal e atual presidente do Centro Brasileiro de Estudos da Saúde, SEBS. A professora Ana Costa fará a pergunta para o candidato Toninho do PSOL. O comentário não pode ser feito por ele mesmo. Por isso, se me permitem, eu preciso retomar com os documentos à urna, para que possamos fazer um outro sorteio, no qual a senhora Persima Hara foi sorteada para fazer os comentários à pergunta do candidato Toninho, ao candidato Toninho. Professora Ana, a senhora tem 1 minuto para elaborar sua pergunta ao candidato Toninho do PSOL. Boa noite, candidato. Boa noite, candidatos, plateia. Eu primeiro gostaria de apresentar uma manifestação do nosso núcleo de estudos em saúde aqui do Distrito Federal. Nós observamos, estudamos todos os programas e temos a comentar que de uma forma muito frustrante, todos são muito fragmentados e não chegam no cerne da questão do Distrito Federal. A minha pergunta é, diante de todas as iniquidades do Distrito Federal, de uma população ainda excluída, de grupos em condição de profunda desigualdade social, iniquidades que são persistentes e passíveis de serem revertidas, qual é a proposta do candidato, visto que propostas espasmódicas de atendimento
que têm sido insistentemente implementadas não garantem direitos, não garantem um sistema único, tal como a Constituição prometeu. Qual é a sua promessa para as mulheres, gays, população negra, catadores de lixo, enfim, todas as populações em situação de desigualdade? Candidato Toninho do PSOL, o senhor tem 2 minutos para responder a pergunta da professora Ana. Minha cara Ana Costa, a situação é extremamente grave no Distrito Federal. De fato, é uma pergunta abrangente, como a que você faz, a gente precisaria de muito mais tempo para abordar. Mas eu quero te dizer que um governo verdadeiramente popular, democrático, participativo, teria como meta principal encarar e resolver essas iniquidades sociais. Tem recursos no orçamento para esse fim, não é só no quesito saúde, mas o governo do Distrito Federal deverá executar um orçamento para o ano que vem de 32 bilhões de reais, que 35, segundo o Agnello, só fortalece minha visão em relação ao que pode ser realizado para, principalmente, varrer no território do Distrito Federal a miséria, a pobreza e essa indigência geral em relação às políticas públicas para a nossa população. Então, Ana, eu acho que nós precisamos de uma imensa mobilização social de todos os segmentos para encarar e resolver esses problemas. Repito que com democracia, participação popular, controle social sobre a aplicação de recursos, fim da politicagem na destinação dos recursos, eu acho que nós vamos conseguir mudar esse panorama, sinceramente, difícil de resolver em um só mandato. Candidato, muito obrigada, seu tempo acabou. Candidata Percy Barrara, a senhora tem 1 minuto para fazer os comentários à resposta do candidato Toninho. Eu vou aproveitar que ganhei 1 minuto para concluir a minha história, porque eu acho que ela é relevante, porque diz respeito justamente à democracia e à participação popular, que é fundamental para resolver os problemas que diz respeito à saúde no Distrito Federal e no país inteiro. A existência de controle que não seja popular, como a gente viu em Planaltina, através do policial que levou preso uma pessoa que estava protestando em defesa da saúde da sua mãe, é a demonstração mais evidente de que não existe controle social e nem controle popular sobre a saúde ou qualquer coisa que o seja. E que, nesse sentido, a única maneira de garantir que a saúde contemple as necessidades, inclusive desses setores, seria a participação ampla desses setores dentro dos próprios conselhos, que hoje estão de maneira excessiva nas mãos, inclusive, de setores religiosos, que impedem, inclusive, o atendimento de uma série desses setores porque impõem a sua moralidade dentro do sistema de saúde. Muito obrigada, candidata. Candidato Toninho, o senhor tem mais 1 minuto para finalizar seus argumentos. Eu diria que sem aplicação em educação no Distrito Federal, sem aplicar integralmente os recursos destinados à saúde, na promoção daquilo que é mais essencial aqui no Distrito Federal, fazer o atendimento da nossa população em seu domicílio. Eu sou um defensor do programa Saúde em Casa. Só peço que o candidato ganha tempo. Né? Foi o que nós tivemos de mais avançado na história da saúde pública no Distrito Federal, programa que foi desmontado pelo Dr. Frejá e que eu acho que a gente tem o compromisso de recriar esse programa para efetivamente levar saúde de boa qualidade e com dignidade à nossa população. O candidato tinha direito a mais 3 segundos, como ele não usou, muito obrigada. Vamos agora, senhoras e senhores, ao intervalo de 3 minutos, antes de passarmos para o segundo bloco de perguntas. Vamos contar, por favor, Letícia, 3 minutos de intervalo.
Senhoras e senhores, de volta ao debate, solicitamos que os assessores voltem aos seus lugares, os candidatos tomem assento para darmos continuidade aos trabalhos. Senhoras e senhores, solicitamos aos assessores que retornem aos seus lugares. Solicitamos aos assessores que retornem aos seus lugares para que possamos dar reinício ao debate. Damos início então ao terceiro bloco de perguntas aos candidatos. Dessa vez elas serão realizadas pelos representantes dos centros acadêmicos. Cada representante terá 1 minuto para realizar a pergunta. O candidato sorteado terá 2 minutos para a resposta. Outro candidato sorteado terá 1 minuto para fazer os comentários e o candidato que responde terá mais 1 minuto para a réplica. Para perguntar sobre o tema modelo de atenção à saúde, convido o estudante Matheus Leal, do Centro Acadêmico de Medicina das Faculdades Integradas do Planalto Central, FACIPLAC. O candidato sorteado para a pergunta do Matheus será Luiz Pittman. O comentário que não teria fica a dever. Por favor, Matheus, você terá sua pergunta encaminhada ao candidato. Você tem 1 minuto a partir de agora. Boa noite a todos. Emergências lotadas, mal cuidadas, sucateadas e com pacientes jogados pelo chão é hoje, infelizmente, a realidade do nosso sistema de saúde. Esse é, com certeza, um cenário multifatorial que reflete deficiências em muitas áreas de gestão e controle do governo. Para que esse cenário seja distinto, é necessária a atuação em várias frentes, englobando gestão em saúde, educação e, principalmente, se faz com que o SUS exista, assim como ele é no papel. Um sistema de saúde que funciona. A educação e conscientização da população quanto como acessar o sistema de saúde é um ponto-chave para que os modelos de atenção à saúde fossem minimamente eficazes. Instruir a população, infelizmente, não parece ser prioridade para o governo. Gostaria de fazer ao candidato Luiz Pittman a pergunta de quais são as ideias e propósitos do candidato para tentar solucionar esse problema. Muito obrigada, Matheus. Sua pergunta será encaminhada ao candidato. Para perguntar sobre o tema recursos humanos, convido a estudante Lígia Lins Frutuoso, do Centro Acadêmico de Medicina da Universidade de Brasília. Onde está Lígia? Lígia, onde está você, por gentileza? Lígia Lins Frutuoso, é você que vem aí descendo as escadarias? Enquanto isso, fazemos o sorteio para o candidato que será Toninho do PSOL, cuja pergunta será encaminhada. A pergunta será comentada pelo Dr. Jofran Frejá, candidato. Não. Jofran? Não. Jofran Frejá. Boa noite, desculpem. Só 1 minuto, Lígia. Só 1 minuto. Volta, por favor, Letícia. Lígia tem 1 minuto para fazer a pergunta ao candidato Toninho do PSOL. Boa noite, candidato. Sabe-se que há uma carência hoje de recursos humanos na área da saúde como um todo. E essa carência é causada tanto pelas deficiências da nossa formação, que é muito voltada às especialidades médicas, quanto pela ausência de estímulos para a ocupação das vagas ociosas na atenção primária. O governo do Distrito Federal conta com várias escolas de saúde de qualidade.
de que forma o seu governo integraria os recursos humanos dessas escolas com a infraestrutura da Secretaria de Estado da Saúde do DF para suprir as necessidades da população, bem como da formação dos nossos profissionais de saúde. Lembrando que essa experiência já é realizada hoje, como nas escolas, mas isso é insuficiente. Nós gostaríamos de saber como integrar todas as nossas escolas. Muito obrigada, Lígia. O candidato Toninho tem 2 minutos para responder a pergunta. Lígia, sua pergunta é fundamental, Lígia. Nós temos, de fato, uma carência muito grande de recursos humanos para o Sistema Único de Saúde no Distrito Federal, incluindo as nossas escolas de formação de profissionais para a área da saúde. A integração de recursos humanos entre a nossa instituição do GDF, responsável, a Escola de Medicina, responsável pela formação de nossos profissionais, devem ter uma interface importantíssima com o sistema de formação hoje, que nós já temos acumulados pela UNB, por exemplo, de forma a melhorar o nível de formação de nossos profissionais. Além disso, a questão curricular é muito importante. Nós precisamos formar profissionais que efetivamente estejam vinculados à realidade do Distrito Federal. Nossos estudantes têm que conhecer a situação econômica, política e social de toda a população do Distrito Federal. E, obviamente, que a formação que possibilita isso é uma formação de generalistas, de profissionais que conheçam não só a sua questão técnica, científica, mas principalmente a realidade em que ele vai atuar no âmbito do Distrito Federal. Por isso, a importância de uma educação cujo conteúdo, cujo currículo esteja linkado com a questão social e econômica da nossa capital. Candidato João Carpejal, o senhor tem 1 minuto para fazer os comentários à resposta do candidato Toninho do PSOL. Eu estou preocupado com a distorção de visão do Toninho. Ele disse que eu desmontei o sistema de saúde do Distrito Federal. Ele inverteu as coisas. Quem criou desde os postos de saúde rurais até a faculdade de medicina fui eu. E eu não terceirizei nada, não. Foi um sistema público na cidade inteira. Quer dizer, esse desmonte que está sendo observado talvez tenha sido um ponto definido com a questão do saúde em casa, que não fui eu que desmontei. Pelo contrário, eu dei continuidade com o nome original do Ministério da Saúde. São coisas diferentes. De forma que até a Faculdade de Medicina, que agora ele está elogiando a criação de generalista, teve esse objetivo: formar médicos com uma interação com a população mais pobre, mais humilde, desde o centro de saúde até o hospital mais diferenciado. Só que eu estou realmente desorientado. Muito obrigada. Candidato Toninho, o senhor tem mais 1 minuto para a réplica. Nós temos concepções diferenciadas sobre o modelo de organização dos serviços de saúde pública. Por mais que o doutor Frejá tente dizer que é um médico que defende a saúde pública, mas ele tem um pé na iniciativa privada. Ele próprio disse, numa de suas entrevistas, que já foi médico, inclusive, de sistemas, ele próprio que botou o nome, que já foi cana dura, né, fazendo medicina em instituições que eu saiba, doutor Frejá, era do Estado, mas muito específica. Portanto, eu quero terminar, doutor Frejá, dizendo o seguinte: eu defendo a ampla implantação do Sistema Único no Distrito Federal. O SUS aqui tem que ser uma realidade que, infelizmente, hoje nós não temos essa realidade. O tempo acabou. Muito obrigada. Para perguntar sobre o tema financiamento, convido a estudante Mariana Santana, do Centro Acadêmico de Enfermagem da Universidade de Brasília. Pergunta ao candidato
Rodrigo Hollenberg, que não se encontra, mas sua pergunta será relacionada. Mariana, você tem 1 minuto a partir de agora. Boa noite. Considerando a capacidade de resolução de cerca de 85% das necessidades de saúde pela atenção básica, e que o DF possui uma das piores coberturas de saúde da família do país, como o senhor pretende fortalecer e financiar a estruturação da atenção básica e da estratégia de saúde da família? Infelizmente. Muito obrigada, Mariana. Sua pergunta será encaminhada. Para perguntar sobre o tema participação social, convido o estudante Gabriel Viegas, do Centro Acadêmico de Farmácia da Universidade de Brasília. Vamos ao sorteio. A pergunta será dirigida ao candidato Jofran Frejá e os comentários serão feitos pela candidata Terci Marrara. Gabriel, você tem 1 minuto para fazer sua pergunta ao candidato Jofran Frejá. Boa noite, candidato. Boa noite, candidatos. Boa noite a todas e a todos. A minha pergunta é sobre, eu quero lembrar um pouco, a manifestação de junho e julho do ano passado, que foi, acho que quando explodiu toda a questão de que a população está com falta de assistência em saúde, de educação e tal. Dentro da saúde, a gente tem os conselhos das conferências de saúde, onde também a população não se sente muito, dentro desses conselhos de conferência, que nem a mãe que estava pedindo lá por auxílio, como a Percy falou. A conferência aqui do Distrito Federal, ela está meio capenga. Eu queria saber como que vai ser o fomento do governador que for eleito e como que você vai, como o senhor vai acatar as medidas que lá passaram. Obrigada, seu tempo acabou. Candidato Jofran Frejá, o senhor tem 2 minutos para responder ao estudante Gabriel Viegas. Gabriel, nós sentimos que a sequência daquilo que foi dado com relação à saúde em Brasília, ela não se efetuou corretamente. Quer dizer, era preciso que se fizesse, primeiro, a correção de eventual desvirtuamento e, naturalmente, apoiar e desenvolver, continuar com aquilo que foi acertado. Nós temos uma estrutura de saúde reconhecidamente das melhores do país. A estrutura é boa, é uma estrutura pública. Eu até aproveito para dizer aqui, a estrutura é tão boa, com a provocação da candidata Percy, eu quero dizer que ela está homenageando a Lula com essa blusa verde. Mas o que importa realmente é que nós temos que dar continuidade ao nosso trabalho de saúde. Ele não para, todo o plano pronto e acabado envelhece precocemente. É preciso que se construa mais unidades de saúde familiar, é preciso que dê espaço para os agentes de saúde que foram criados e que precisa colocar em todas as regiões. É preciso oferecer à população condição para ela ter uma interação com o profissional. O profissional médico não pode ficar afastado do paciente, como hoje está, o paciente não acredita mais no profissional. O profissional realmente se afastou, nós temos que novamente recomeçar naquilo que a gente eventualmente deixou de ter. Tenho certeza que, eleito governador, eu posso novamente trazer para Brasília aquela expectativa de uma saúde de boa qualidade, porque Brasília já foi referência nacional. Aqui se atendia do mais humilde até o presidente da República. Agora todo mundo quer ter plano de saúde. Nós não terceirizamos a saúde do Distrito Federal. Pelo contrário, só fizemos trabalho na saúde. O seu tempo acabou. Candidata Terci Marrara, a senhora tem 1 minuto para fazer os comentários à resposta do candidato Jofran Frejá. Eu não sabia que cor tinha propriedade. Eu sei que eu vou passar a usar só vermelho, porque é a cor. E os assessores do Frejá, eles são bem eficientes. Inclusive, tem uma tropa de choque aqui que baixa o candidato. É muito bom, porque a gente, nas defesas que a gente faz, a gente também sofre bastante ameaça e pena que a gente não tem a possibilidade de ter
de junho do ano passado, o Frejá não teve a oportunidade de falar sobre participação popular, porque eu acho que é justamente o que precisa mudar, e eu gostaria de dar esse tempo para ele poder falar de participação popular. Candidato, seu tempo acabou. Candidato João Confrejá, o senhor tem mais 1 minuto para a réplica. Se nós vamos discutir com relação a pequenas agressões para cá lá, e eu não começo com isso, nós não vamos chegar a lugar nenhum. Ou nós fazemos um debate na tentativa de melhorar as condições, tudo bem, a gente também pode fazer. Não há impedimento. Agora, eu acho que nós queremos discutir saúde. Fala os caminhos a seguir na saúde. Essas provocações não vão levar a absolutamente nada. O que você vai ganhar em saúde quando a candidata, por exemplo, diz para mim que eu estou aqui no lugar do Arruda? O que você vai ganhar se ela imagina que essas pessoas são segurança? Eu posso emprestar o Hugo Braga para ela, se ele quiser, para fazer a campanha dela. Quer dizer, não é esse caminho que nós vamos resolver saúde. Vamos resolver com propostas concretas, sérias, coerentes. Durante todo o trabalho que eu fiz, a gente conhece aquilo que se fez corretamente para a população do Brasil. E vamos em frente. Candidato, seu tempo acabou. Muito obrigada. Para perguntar sobre o tema Gestão e Educação em Saúde, convido o estudante Yuri Zago, do Centro Acadêmico de Medicina da Escola Superior de Ciências da Saúde, ESPES. Yuri Zago para a pergunta para a candidata Persima Hara. Os comentários serão feitos pelo candidato Agnello Queiroz. Yuri, você tem 1 minuto para a pergunta à candidata Persima Hara. Boa noite, candidato. Eu venho apresentando um corpo acadêmico da ESP, como pontuado. Como deve ser do conhecimento da senhora e dos outros candidatos, o futuro governador terá grandes poderes na gestão da Escola Superior de Ciência e Saúde. Isso vai se assemelhar quase a um reitor de uma universidade tradicional. Com isso, pontuamos que temos demandas e questões burocráticas que limitam o nosso modo inovador de educação e saúde. Entretanto, para solucionar esse problema, institucionalmente, criamos um mecanismo que seria a Universidade do Sistema Único de Saúde, que visaria romper essas barreiras institucionais. Nesse sentido, eu gostaria de saber, a senhora conhece a criação e o que se propõe à Universidade do Sistema Único de Saúde? A senhora conhece as amarras burocráticas e jurídicas que o Ensino Superior Público de Saúde Federal sofre? E, sobretudo, qual é o seu posicionamento e sua estratégia política para a gestão da educação pública em saúde do Distrito Federal? Não se limitando à abertura de vagas, mas que a qualidade do ensino de todas as 19 profissões de saúde, não somente medicina. Yuri, eu acho que a plateia concorda bem com a sua pergunta, a sua emoção mostra que é uma necessidade fundamental de um problema que precisa ser resolvido. Eu tenho a dizer que, de fato, eu não vou ter aqui os detalhes e as respostas para você, ao contrário dos outros membros da mesa. Eu sou profissional de saúde e não vou procurar responder e dar os detalhes das respostas que, infelizmente, eu não posso ter ou oferecer para vocês nos detalhes que isso poderia ser, que é a sua necessidade. Mas eu acredito o seguinte, o fundamental é uma coisa que, inclusive, a gente defende, que é a necessidade da autonomia da universidade para conseguir gerir e atender às suas próprias necessidades. O problema da autonomia, eu acho que ele é um problema fundamental para, inclusive, tirar da mão do Estado o controle sobre os projetos de extensão, os projetos de pesquisa, inclusive porque, a partir do controle do Estado, é o que tem permitido que os interesses privados tomem conta das universidades e todas as pesquisas e as extensões se direcionem no sentido do capital, do interesse do poder econômico, e não no sentido de atender às reivindicações, às necessidades populares. Isso em saúde é ainda mais grave, porque afasta o profissional da população, afasta o profissional da sociedade, sendo que é um profissional que justamente deveria estar comprometido com a humanização, com o atendimento de qualidade da população. Então eu digo para você que a autonomia da universidade é um projeto fundamental e é isso que deveria ser definido para que todos esses problemas fossem consolidados. Inclusive, a gente defende o fim do reitorado e um governo tripartite para as universidades, com maioria estudantil, para que os estudantes tomem controle das universidades. Muito obrigada.
Abner Queiroz, o senhor tem 1 minuto para fazer os comentários à resposta da candidata Percy Marrara. Posso dizer para a Yuri que o Unasus é solução. E eu não vou fazer uma promessa de implantação sobre a eleição. O Unasus será implantado nesse mandato meu até agora, até dezembro, porque todos os partidos, a política está preparada e nós sabemos que é preciso formar os recursos humanos para a nossa cidade. Hoje nós estamos expandindo o serviço, contratamos 15 mil profissionais da área de saúde. No dia 7 de setembro agora eu fiz um concurso para contratar mais 6 mil profissionais, dentre os quais ali tem 1.700 médicos, e tem um planejamento para contratar agora mais 3 mil no primeiro ano de 2015. Isso tudo já prevendo os profissionais para as áreas todas de expansão do serviço público, sobretudo da atenção primária universalizar e também da rede de urgência e emergência para a nossa cidade. Candidato, o seu tempo acabou, muito obrigada. Candidata Percy Marrara, a senhora tem mais 1 minuto para a réplica. Eu acho que o problema também precisaria se consolidar no sentido de fortalecer os outros cursos. Inclusive, você deu atenção para esse problema de que não só a medicina, mas precisa reforçar. Eu queria voltar a defender e apresentar o programa do partido com relação à autonomia universitária, porque diz respeito justamente a isso. A autonomia universitária diz respeito a, fundamentalmente, tirar o controle do Estado sobre a universidade e garantir que ela seja gerida pelos 3 setores que a compõem como comunidade universitária: professores, estudantes e funcionários, no sentido de que os estudantes, como maioria, tenham poder de decisão e maioria no processo de decisão dentro da universidade. Acabou, candidata. Muito obrigada. Para perguntar sobre o tema Políticas de Iniquidades, convido a estudante Natália Freire, do Centro Acadêmico de Medicina da Universidade Católica de Brasília, UCB. Natália vai fazer a pergunta ao candidato Abner Queiroz. A pergunta será comentada pelo candidato Toninho, do PSOL. Natália tem 1 minuto para a pergunta ao candidato Aguinello a partir de agora. Bom, primeiramente, boa noite. Eu gostaria de me remeter um pouco ao que a professora Ana relatou sobre iniquidades, que são os maiores problemas gravíssimos da saúde brasileira. O senhor falou sobre 35 bilhões. Como, na verdade, eles serão investidos? Na tentativa de reduzir os riscos dessas populações que têm uma saúde fragilizada. Gostaria de saber não só a quantidade dos investimentos, dos recursos, mas como eles serão, de fato, aplicados na população. E outra coisa, eu também queria saber sobre as políticas de saúde pública nas faculdades particulares do DF. Falo em nome da UCB, falo em nome da FASPLAG, falo em nome do CEUB. Gostaria de saber, já que entendendo bem, conhecendo bem a realidade médica, e principalmente do Hospital Regional da Celândia e o Hospital Regional do Gama, eles não sobreviveriam se não tivéssemos nós, alunos das faculdades particulares de medicina e também dos outros cursos particulares. Muito obrigada, Natália. Candidato Abner Queiroz, o senhor tem 2 minutos para responder a Natália Freire. Vou pedir desculpa a vocês um segundo, porque tem me incomodado muito essa ausência aqui do candidato Rodrigo, e eu tenho certeza que a ausência dele se caracteriza por não ter coragem de vir debater saúde pública, o principal problema dessa cidade. Como explicar como é que ele ia tirar 1,2 bilhão do Fundo Constitucional que está propondo botar em outro estado? Por isso que ele não veio aqui explicar isso aqui para todos nós que conhecemos a saúde do Distrito Federal. Bom, Natália, essa pergunta é muito boa e é a essência, porque saúde, na abordagem que você colocou, é muito mais do que assistência médica, tratamento de doenças, e aí a parte que cuida da doença, e propriamente não é saúde, mas a que você perguntou é saúde, é inclusão social. Quero dizer que eu botei 1,5 bilhão para combate à pobreza no Distrito Federal. Quando eu assumi, nós tínhamos 10% de pobreza, extrema pobreza, abaixo de R$140 per capita, já reduzimos nesse período para 3%, maior redução da pobreza no Distrito Federal, deixando de ser a cidade mais desigual do Brasil, primeira vez que sai dessa triste estatística. E mais do que isso, fizemos uma parte de inclusão social,
investimento forte em creches, porque não tinha um creche público nessa cidade, tinha única creche pública 50 anos, já entreguei 28, eram 112, a fábrica social, investimentos em tempo integral na escola, inclusão para as nossas crianças, que já temos 302 escolas de educação integral, os cursos técnicos, jovem candango, tudo isso para ocupar a nossa juventude que está exposta e está vulnerável. Moradia para a população mais pobre, são 12 mil unidades já entregues, vou entregar mais 90 mil que está em construção. Isso é combater a desigualdade, incluir socialmente, são 161 mil pessoas que estão nesse período. Muito obrigada. Candidato, pessoal, o senhor tem 1 minuto para fazer os comentários à resposta do candidato Agnello Queiroz. Olha, Agnello, eu acho que para fazer isso, Agnello, é preciso que a gente radicalize a democratização de acesso das pessoas ao sistema público de saúde no Distrito Federal. É fundamental que o sistema saúde da família, para mim o nome adequado, que o Agnello outro dia no debate até criticou, é saúde em casa mesmo, é saúde no domicílio, é fazer aquilo que o doutor Frejá realmente acabou quando assumiu a Secretaria de Saúde aqui no Distrito. Ele está querendo tirar o corpo fora, mas foi responsabilidade dele e do governador Ulisses a demissão de cerca de 3.600 pessoas que estavam treinadas, atendendo demais, viu, Frejá? O aluguel das casinhas era 780 reais. Muito obrigada. Candidato Agnello Queiroz, o senhor tem mais 1 minuto para a réplica. Candidato Agnello Queiroz tem 1 minuto para a réplica. Eu acho que, eu tenho certeza que essa é a política principal, é justamente diminuir a desigualdade, ter inclusão social, dar oportunidade para acesso ao serviço público, sobretudo na parte de prevenção. E isso nós temos que universalizar a atenção primária. Esse é um grande objetivo principal, prioritário. Por isso que nesse período eu já mais do que dobrei o número de equipes de saúde da família, e estamos fazendo isso com profissional concursados, que são permanentes, não vou dar oportunidade que chegue alguém e acabe com todo o serviço de saúde de atenção primária amanhã, e por isso que são profissionais concursados a incorporar no sistema público de saúde. E mais do que isso, é claro que nós temos que atender, desde uma rede de urgência e emergência, nós temos que ter também atenção terciária e quaternária para o nosso povo, que é legítimo, tem que ser. E esse sistema nosso é um sistema que dá uma resposta. Acabou, muito obrigada. Antes de passarmos para o último momento do debate, a pedido da assessoria do candidato Jofran Frejá, nossa equipe de advogados foi consultada quanto ao direito de resposta referente à citação do candidato Toninho do PSOL ao se dirigir ao candidato Jofran Frejá como médico canadura. Nosso corpo jurídico atacou o pedido de direito de resposta, portanto, o candidato Jofran Frejá tem 1 minuto de resposta a partir de agora. Seu tempo? 1 minuto. Eu acho que o Toninho se enganou, porque eu disse que eu fui também, além de cirurgião, médico legista. Então, ligado à Polícia Civil. Agora, isso não tem nada a ver com canadura. Eu não sei nem o que é canadura. E nem canamora, eu gosto de tal de cana. E aí, o Toninho se esmera em criar e atacar as pessoas. Ao invés de ele fazer a proposição daquilo que ele devia fazer, ele fica repetindo esse negócio de ter o cabelo de saúde. Então não é verdade. Eu espero que o Toninho mude o seu tom. Pelo contrário, eu encontrei já liquidado o assunto, recuperei. A única coisa que eu fiz foi estabelecer o nome que o Ministério da Saúde dava, que era a saúde da família. O resto é conversa fiada. Não há o que tentar mudar. O seu tempo de direito de resposta acabou. Muito obrigada. Vamos então para o último momento do debate, em ordem de sorteio, onde os candidatos terão 1 minuto e meio para suas considerações finais. Pelo sorteio, o candidato Toninho do PSOL tem 1 minuto e meio a partir de agora. Olha,
Eu quero fazer referência a um fato na pergunta da doutora Ana, que acabou ficando sem resposta, que é fundamental que tenhamos em conta, qualquer que seja o governador eleito, a defesa de todos os setores oprimidos e também a nossa solidariedade às lutas do segmento LGBT, que hoje sofre, Ana, uma perseguição, uma intolerância que a gente não deve admitir no Distrito Federal. Foi muito boa essa parte da sua consideração. Quero registrar que é lamentável a ausência de Rodrigo Hollenberg nesse debate. Bastou um tal Instituto de Pesquisa botar ele em primeiro lugar, que já não veio ao debate para entregar. Uma coisa sincera, espero que o Dr. Frejá responda no seu 1 minuto e meio para terminar. Frejá, você goza de uma credibilidade no meio da classe médica no Distrito Federal. Você foi um secretário que ninguém pode falar nada sobre sua gestão na saúde. Agora, por que, Frejá, você aceitou ser vice do Arruda Machado? O candidato Luiz Fitman, que não se encontra nesta sessão, foi próprio Santiago. Agora nós vamos para Rodrigo Hollenberg, que também não está aqui. Finalmente, o candidato João Frejá tem 1 minuto e 30 para suas considerações finais. Respeitosamente, como diz o Toninho, né? Por que eu aceitei a entrevista do Arruda? Me apresentaram, e eu lamento dizer isso, uma pauta de reivindicação do servidor da saúde do serviço público. Nessa pauta de reivindicações, foi a razão que eu pensava em até não disputar, mas eu assumi esse compromisso. Havia uma pauta de reivindicação, um item me chamou a atenção. Queremos plano de saúde. Quando o servidor público, não tenho nada contra a reivindicação, quando o servidor público do Serviço Público de Saúde pede plano de saúde para ser tratado fora, o meu diagnóstico é de que nós chegamos à falência total. Mas já foi É o caos. É o diagnóstico. É a mesma coisa que você trabalhar num restaurante e dizer, eu quero o tipo de alimentação, mas o restaurante não like. Para eles aqui, não. Esse diagnóstico não fui eu que dei. Foram os servidores da área da saúde, enfermeiros, auxiliares de enfermagem, técnicos, etc. O que demonstra que realmente chegou a uma posição de absoluta inoperância disso aí. Alguma coisa errou. Nós não podemos ficar fazendo tratamento pela televisão, pela publicidade. Nós temos que fazer um trabalho de recuperação da saúde. E é isso que nós temos. Muito obrigada. Mais uma vez, pedindo a colaboração público para que possamos encerrar o sindicato sempre pediu na época do Frejá e ele sempre tinha que andar e nunca deu o plano de saúde. Não, a lei foi aprovada. Então, diz aí que a lei foi aprovada. Mais uma vez, pedimos o público respeito os candidatos, nos ajude a concluir os trabalhos dessa noite. E assim vamos para mais um sorteio, onde a candidata Terci Mahara tem 1 minuto e meio para as suas considerações finais a partir de agora. Eu queria agradecer de novo a possibilidade, a oportunidade de estar aqui essa noite, conversando com estudantes, profissionais, especialistas da área da saúde. Repito que não é a minha área, minha especialidade, mas, como eu disse no começo, eu acho que o Partido da Causa Operária defende e entende que o fundamental para resolver os problemas da saúde, assim como de outros setores e necessidades da população, é justamente a participação popular. Um aspecto que eu considero fundamental e que aqui, infelizmente, nem todas as respostas contemplaram esse problema, porque só com a participação popular é que os interesses do povo podem ser contemplados tanto no problema da saúde quanto em outros aspectos. E por isso mesmo que a gente defende a constituição de conselhos populares e a efetiva participação e poder popular sobre a saúde. E nesse sentido, inclusive, contemplar também os setores que não estão representados, como o problema das mulheres, dos negros, dos LGBT, como o Toninho lembrou,
que justamente pela falta de estarem representados é que eles têm possibilidade de ter atendimento conforme a sua real necessidade e os seus interesses. Eu queria agradecer a possibilidade de estar aqui, dizer que o Partido da Causa Operária defende a estatização da saúde, mais uma vez, contra o domínio do capital financeiro sobre a saúde, acabar com o cartel que hoje, dos planos de saúde, sobre a saúde da população é um problema fundamental para garantir a verdadeira universalização do sistema. Candidata, seu tempo acabou, muito obrigada. E, finalmente, candidato Agnello Queiroz tem 1 minuto e meio a partir de agora para considerações finais. Quero dizer, já que você ficou bastante afastado aí da saúde nesses últimos períodos, e a reivindicação dos servidores não é por essa argumentação que você colocou, não é porque está ruim a saúde. Porque, se eu relembrar aqui, por exemplo, uma manchete do jornal Saúde Não TI, reportagem interna do Correio Brasileiro, dia 21 de março de 2000, quando o senhor era secretário de Saúde. A matéria traz o seguinte depoimento: isso aqui é um inferno melhorado. Frase do chefe do ponto-socorro do Hospital da Ceilândia, o médico Eurípides Pereira Domingues. E outra manchete do Correio Brasileiro, dia 8 de dezembro de 2001. Transplante de rim em estado crítico, quando o senhor era secretário de Saúde. A reportagem de capa diz o seguinte: dos últimos 14 rins transplantados, 9 foram perdidos, 2 pacientes morreram. Os servidores da saúde sabem mais do que ninguém o esforço de recuperação da saúde pública que eu tenho feito desde o primeiro dia que eu entrei na saúde do Distrito Federal. Eles sabem disso, quem mais sabe, mais do que a população, são os servidores atuais. O investimento que eu fiz em recursos humanos, recuperação da rede, em tecnologia, em material, em ajuste da política, era toda hospitalar para ser de atenção básica à saúde, organizar o nosso sistema de saúde, ainda precisa fazer muito, eu reconheço, mas esse sistema não está no fundo do poço em absoluto, ele está sendo recuperado. E a maior crítica que eu sofro é porque eu recuperei, porque se eu tivesse feito o que foi feito no ano passado, eu estaria... Matou a pau. Só um detalhe, se algum representante do DCE da UNB estiver por aqui, ou quem tiver acesso ao DCE da UNB, eu gostaria de participar do debate com os candidatos ao governo do Distrito Federal, que eu não fui convidada, não tinha conhecimento, então eu deixo aqui o meu protesto. Em nome dos centros acadêmicos de saúde do Distrito Federal e das Faculdades de Ciências da Saúde e de Medicina da Universidade de Brasília, agradecemos aos candidatos,